Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério K9. É um prazer voltar a falar com vocês. Espero que vocês estejam desfrutando de saúde, paz e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Criador vos abençoe. Você estaria vivendo uma ficção espiritual? Seria um simulacro? O que é simulacro? Será que esse hebraico que as pessoas estão aprendendo a ler hoje, falando, né? Alguns estão aprendendo a falar. Será que é o hebraico ou será que é uma língua judaica? Como que a mentira espiritual se tornou verdade? Nós vamos ver tudo isso e muito mais, os deuses apresentados por todos os tradicionalismos que nós pudemos colocar aqui nesse vídeo, nós vamos estar vendo aqui. E também colocamos só de referências, deu mais de 10 páginas. Eu vou colocar as referências, foram muitas as pesquisas, já fazem dias que nós estamos pesquisando a respeito desse assunto. Você não pode perder esse vídeo, o assunto não cabe tudo aqui, nós resumimos ao máximo, não perca esse vídeo. Então vamos lá. A primeira leitura que nós vamos fazer, nós vamos explicar para vocês o que é um simulacro, bem breve, bem rápido. Simulacro é a imitação feita sobre algo ou alguém, uma representação imagética que engana por transmitir determinada coisa como real, sendo na realidade falsa ou incorreta. Exemplo, assuntos que não são da escritura, podem ser, por exemplo, assuntos relacionados a os 3 menininhos lá que tiveram a visão de Fátima, né? E nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E o pessoal coloca como contexto da escritura, os 3 dias de escuridão. É um assunto de Fátima, não tem nada a ver com a escritura. E o pessoal coloca isso como uma verdade. Quer encaixar, né? Existe uma facilidade hoje em acessar a internet, as redes sociais. Então, a ficção científica, aquilo que não é real apresentado pelas tecnologias hoje, passou a fazer parte da realidade humana. No âmbito da filosofia, o que é simulacro, Mariane? No âmbito da filosofia, Jean Baudrillard, 1929-2007, ficou conhecido por desenvolver a ideia do simulacro na sociedade contemporânea. Para ele, com o avanço nos meios de comunicação, a mídia passou a exercer uma enorme influência sobre as massas. Assim, de acordo com o filósofo, a realidade deixou de existir e as pessoas passaram a viver e dar mais importância às representações sobre a realidade que são disseminadas pela mídia. Você pega hoje na lanchonete um tubo de mostarda e aquilo para você é mostarda. E aí se você apresenta uma planta mostarda, a pessoa fala, não, isso aqui não é mostarda, isso aqui não tem gosto de mostarda. Né? Então o que não é real se tornou realidade. Namoro, por exemplo, hoje tem filmes românticos em abundância, séries, e aquilo se tornou mais real do que o amor verdadeiro, né? O amor escriturístico, aquele amor que é um atributo divino e não propriamente do ser humano. Então, quando a pessoa pensa no amor do Criador, ela logo pensa baseado naquilo que ela vê, ouve, assiste em si. Então, isso seria o simulacro. Simular algo verdadeiro usando a ficção científica que eles proporcionam, tornando aquilo uma realidade na vida das pessoas. Nós moramos num país em que ele é latino-americano, então nós somos fortemente pressionados por uma literatura pagã, de origem grega, de origem romana e de origem cristã. Aqui nós temos uma expressão interessante, né? Para quem é católico, vai fundo nessa expressão. O que tem aí, Mariane? Lua de sangue bíblica e a mensagem de Fátima. É lógico que para quem é católico, é temente, vá fundo na lua de sangue,
vá fundo nos 3 dias e 3 noites de escuridão, porque é uma mensagem de uma santa, né? Uma deusa romana, Fátima. Vá fundo, você vai se dar bem. É mais um simulacro para sendo colocado dentro do contexto escriturístico. Ele não está na escritura em momento algum. O que ela disse, Mariane? Então uma escuridão absoluta e total cobrirá a terra inteira. Todo espírito maligno andará solto, fazendo muito mal às almas que não quiseram escutar esta mensagem de advertência e para aqueles que não quiseram se arrepender. As 3 crianças, né? Aparentemente 2 meninas e um menino, segundo dizem aí a história, receberam essa visão de Fátima. Por que nós estamos comentando isso? Porque a partir daí você vai conseguir entender melhor o que é uma simulação da verdade, tornando-se um simulacro, tornando-se uma verdade propriamente, e no fundo, não passa de um engano, não é? Mas enfim, para quem é católico romano, vai fundo, a santa disse, né? O pessoal tem a sua fé, a gente respeita, não estamos aqui diminuindo a fé de ninguém, mas isso não tem nada a ver com o contexto que o pessoal tem apresentado por aí. O simulacro também ele deu a oportunidade de você fazer menção a faces de Cristo. Isso é para o cristão que crê em Jesus Cristo. Então, o rostinho meigo, de lado, com a mãozinha posta, ela é uma postura cristã. Agora, dizer que ela é bíblica, nós não podemos afirmar. Nós não conhecemos o rosto dele. Detalhes que são colocados aí são de origem latina, romana e cristã. Então o pessoal pega muito fundo nisso, coloca nessa situação todas as simulações que eles fazem do contexto da escritura, eles usam esse simulacro. Estude sobre simulacro e você vai entender muita coisa. Agora vamos para o assunto principal. Essa estrutura toda faz o quê? Uma formação espiritual, de amor, de fé, de luz, de verdade, de estabilidade, de sabedoria semelhante a Cristo. Independente dessa visão ser bíblica ou não. Eu vi num filme, as pessoas não leem a Bíblia. Não. Eu vi numa série, então o simulacro ele se tornou verdade na vida das pessoas e ele tem influenciado até aquelas pessoas que estão buscando conhecer os fatos da Escritura, né? Os fatos, aquilo que aconteceu, aquilo que realmente ocorreu. As pessoas estão confundindo essa simulação que fora feita até hoje com o fato, aquilo que realmente aconteceu. Bora para o assunto principal. Nós temos diante de vocês vários alfabetos. Então você vai observar que cada escrita representando praticamente aqui à direita, olha só, nós temos um Aleph da língua judaica, né? Eu vou mostrar para você nesse vídeo que isso aqui não é hebraico. Então nós temos um Aleph aqui, moderno, e para baixo, segundo os historiadores, todas esses outros caracteres representam, até aqui, a mesma letra, certo? Essas outras duas aqui representam a mesma letra. Mas enfim, entre dizer que representa e ser isso um fato, para afirmar tudo isso, você precisa de estudar. Olha só a diferença. Olha a diferença desse primeiro caractere aqui, desse primeiro, para o segundo e para o terceiro. Então, o judeu, ele diz que isso aqui é um caractere hebreu. E dá para você perceber, logicamente, que não é. Isso é moderno, certo? E então ele vai dizer que é o mesmo significado desse outro caractere aqui de baixo, que aparentemente, para todas as pessoas que conseguem enxergar, não tem nada a ver, sem falar das outras letras, correto?
No próximo, na próxima figura aqui, nós temos as representações. Aqui nós temos à esquerda um alfabeto, diga-se de passagem, que eles mencionam ser de origem hebraica. E aqui à direita eu separei para vocês. O que significa essa palavra aqui, Mariane? Vav. Um Vav, né? Ela pode significar F, a pronúncia seria Vav. Seria um F, um V, um Y, um W. Porque alguns colocam com som de U também, uau. Isso. Em vez de ser Vav, ficaria uau. Ótimo. E esse caractere aqui, Mariane, como pronuncia ele? Re. Re. Aparentemente, segundo eles, é referente à letra E ou E. E esse outro caractere, Mariane, como que pronuncia ele? Yod. É um ou Yod. Isso, seria um I ou um J. Essa é a referência que eles dão a respeito desses caracteres aqui. Embora, se você for comparar, você vai perceber que eles são diferentes um do outro. Então, nós temos outros caracteres aqui, certo? Esses é uma linguagem aqui egípcia, contando uma história de adoração aparentemente a um bezerro, correto? E eu tenho aqui nessa linha os caracteres que aparentemente são referentes à mesma linguagem. Você vai entender depois o porquê. Então, supostamente aqui nós temos um Aleph, né, Mariane? Sim. E aqui atrás a Dois referência Aleph de outros dois que aparentemente representam aparentemente a mesma letra. Mas vamos ver se isso confere. Mais à frente nós separamos aqui para vocês os tetragramas. Que na língua proto-cananita nós temos o que, Mariane? O Iá, a primeira letra seria Iá, que seria braço e mão. Depois o Ra, que seria veja. Depois o Vá, que seria prego. E o outro Ra, que seria veja. Algumas pessoas apresentam isso, né? Essa primeira aqui, até se você for mexer um pouquinho, ela fica até parecida com a de cima. Já a segunda é bem diferente, né? A segunda letra, o segundo caractere. O terceiro já fica parecido, né? Nós poderíamos dizer assim, é uma cópia fiel do primeiro. Agora, se realmente significa a pronúncia, se realmente é essa, olha, eu garanto para você, eu não encontrei nenhum historiador daqueles que não tem compromisso com fé, dizendo assim, olha, não, isso aqui é exatamente um hebraico, aliás, isso aqui representa exatamente essa letra. Eu não encontrei nenhum historiador nas nossas pesquisas, e eu não tenho vergonha, tá? Vocês sabem disso. Você está no lugar certo, você quer um compromisso com os fatos, nós estamos trazendo aqui para vocês. Sim. Eu não encontrei nenhum historiador que não tenha compromisso com o hebraico ou com qualquer outra fé, dizendo que isso aqui pode ser afirmativo que a pronúncia seja essa. Então, ninguém consegue afirmar com exatidão. É óbvio, faz muito tempo, né, gente? Vamos cair na real. Então, eles não conseguem afirmar com exatidão que a pronúncia seria exatamente essa que eles colocam. Mesmo porque os caracteres de um proto-cananita para fenício, paleo-hebraico e judaico, porque isso aqui não é hebraico, certamente isso não é hebraico. Para você que tem um pouquinho, para você que consegue enxergar, dá para você perceber que não é um hebraico. Olha a diferença dos caracteres. Para o que eles dizem ser um paleo-hebraico, que eu também não posso afirmar, eu não sou testemunha ocular, nós simplesmente reunimos os fatos históricos e arqueológicos aqui, certo? Então, certamente, esses caracteres são diferentes um do outro. Até que do segundo para o terceiro é bem parecido, né? Aqui os caracteres são parecidos. Mas para esses últimos aqui, nada a ver. E se nós já sabemos que assim funciona, imagine dizer que a pronúncia está exatamente correta com esses caracteres de baixo em relação aos outros aqui.
Seguindo mais à frente, para nós sermos objetivos, o que, que nós encontramos, Mariane? A Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e grego. O aramaico e sua variante posterior, o siríaco, e hebraico são línguas semíticas, e o grego e posteriormente o latim são de origem indo-europeia. Então, vamos fazer um paralelo aqui para você compreender. Imagine você, olhando para essas letras aqui, imagine você que não dá para afirmar qual delas Moisés usou. Eu vou chegar num em outros caracteres aqui mais abaixo, que eles dizem ser o verdadeiro. Eu não posso afirmar, eu ainda não concluí toda a pesquisa. A gente acredita que nem conclua, né? Antes de morrer. Mas enfim, eu gosto de ser sincero. Eu não gosto de iludir ninguém. Então o fato é que depois nós vamos mostrar os outros caracteres. Mas enfim, dizer, por exemplo, que a escritura foi feita com qualquer um desses, nós não conseguimos afirmar. Você encontra um paleo-hebraico semelhante a esses dois aqui, na linguagem encontrada nas cavernas de Qumran, tá? Mas esse aqui não. Esse aqui eu terminei, aliás, eu concluí hoje para preparar o vídeo aqui, as minhas pesquisas de semanas aí para trás, já de tempo na verdade, que a gente vem reunindo informação bíblica, arqueológica e tudo mais, eu concluí que essa daqui é uma linguagem judaica. Por que eu concluí isso? Simplesmente pelo seguinte fato: nós temos nesse intermédio aqui de caracteres, nós temos uma versão grega das Sagradas Escrituras, que é chamada Septuaginta. Nós temos uma versão, aliás, nós temos algumas palavras dentro da Escritura que são aramaicas. E nós temos também uma versão que é chamada de hebraica, mas não é, ela é judaica. E depois dessa versão, todos os povos que quiseram, eu vou mostrar para vocês as fés, as tradições e as adorações, os deuses deles aqui abaixo, daqui um pouquinho eu vou mostrar para você. Você vai perceber que todos os povos que trouxeram a veracidade do que, não seria essa palavra, mas os fatos concretos do que Moisés deixou, que trouxeram para os seus povos, eles colocaram o seu tradicionalismo, a adoração aos seus deuses e tudo mais, assim como esses judeus aqui colocaram. Eu vou mostrar para você daqui um pouquinho, tá? Mas enfim, entenda que o hebraico a gente não tem certeza ainda, né? Mas quando vem para o judaico, que eles usam esses caracteres, possivelmente, assim como os cananeus, os cananitas, que eu vou mostrar para vocês ali à frente, eles incluíram seus deuses, é óbvio. Por quê? Porque os gregos incluíram na Septuaginta, porque os romanos incluíram na versão latina deles, com os caracteres que eles usam, e por aí afora, né? Os romanos latinos, né? Com a sua língua latina. Então, enfim, depois que você entendeu toda essa simulação que cada etnia fez, que cada povo fez, a simulação da verdade, nós mostramos lá atrás para você o que é uma simulação, o que é um simulacro, né? E toda pessoa que pegou a versão da escritura e colocou para sua linguagem, fez uma simulação para o seu povo propriamente, dentro da sua fé, dentro da sua tradição. Dizem que esse aqui são os caracteres verdadeiros. Eu não posso afirmar ainda, nós estamos em fase de estudo em relação a isso. A propósito, dizem que aqui nós iniciamos pelo Aleph, mas eu não posso afirmar a pronúncia, assim como nenhum historiador consegue afirmar a pronúncia do nome do Criador, correto? Mas enfim, esse aqui dizem eles ser os caracteres verdadeiros utilizados por Moisés. Eu não consigo afirmar isso por enquanto, não dá para fazer isso. Aqui nós temos agora, eu vou mostrar para vocês, dentro do tradicionalismo, como que cada povo colocou o nome do Criador, porque o propósito desse vídeo é esse, mostrar para você
que, infelizmente, eu e minha família usávamos o nome do Criador incorretamente. Saímos de um Senhor e de um Deus e viemos para um Yahweh, para um Yahuwah, para um Yahoo, erroneamente. Vou mostrar para você aqui nesse vídeo. Se você não quer ver, desliga agora. Agora, se você quer saber o que os povos fizeram com as linguagens da Escritura, nós vamos mostrar para você. Então, começando aqui por Baal, eu tenho uma figura aqui de Baal, que é uma divindade fora do contexto da Escritura. Nós temos Moloque, que remete a Moleque hoje em dia, né? E depois nós temos Yahvé, aqui, ou Yahweh, assim por diante. Nós vamos mostrar aonde ele está. Ou Yahweh, que o W ali também pode ter som de U, como eu falei lá, né, atrás. Yahweh também. Nós temos Dagon. Como pronuncia esse aqui, Maria? Asherá. Asherá. Nossa, que diferente, né? E nós temos Marduk. São deuses. Eu separei esses daqui. Agora nós vamos explicar um por um e as deusas também. Aqui nós temos a Mariana até fez essa montagem, né? Ficou interessante. É um deus parecido, que até a gente usava o nome dele por esses dias afora. Ele fora adorado a partir do egípcio, do Egito, e o bezerro de ouro carrega sobre a sua cabeça uma meia-lua, isso, um sol e uma serpente ao centro. Do lado esquerdo aqui nós temos o bezerro de ouro que foi adorado pelos israelitas no deserto. A história, né, todo mundo conhece, que Moisés subiu para o monte e ele demorou muito tempo para descer e eles queriam ver a face de um Deus. E juntaram todos os tesouros e montaram o bezerro. Só que esse bezerro, como está escrito ali, era um deus egípcio e ele tinha um nome familiar. Isso, e eles fizeram uma simulação, saíram do Egito, conviveram com isso 400 anos ali, muito e tempo. eles fizeram uma simulação do que para eles era um deus, certo? E ao lado direito aqui a Mariane colocou o nome Iá, né? Na verdade, essa estatueta aí, que tem a mesma meia-lua na cabeça, com o sol e uma serpente ao centro, na verdade, ele se chama Iá. Exatamente. É o deus Iá e é conhecido também como cabeça de bezerro, como vocês veem aí, que é praticamente a mesma adoração que os israelitas fizeram no deserto. Ele também possui essa cabeça de touro ou bezerro e também ele é chamado de Deus Tote. Tá? É um outro nome para ele. Então vocês podem procurar tanto como Deus Iá como Deus Tote, que vai ser a mesma entidade ou divindade adorado no Egito. Mas, por favor, não use pesquisa de ponta de internet. Eu vou colocar aqui as referências, você pode entrar. Eu separei por deuses as referências aqui bibliográficas para você pesquisar isso na íntegra. Porque alguém vai falar, não, isso é coisa de internet, é especulação. É nada. É nada. Eu sou sincero, eu não tenho vergonha, nós erramos, nós usamos Yahuwah para cima e para baixo aqui, infelizmente. Essa é a grande realidade, assim como a maioria usa Yahweh e tudo mais, mas é uma divindade pagã. Isso, volta lá só um pouquinho. É só um detalhe. Talvez a pessoa pode ler aqui e falar assim, mas o Iá aí começa com o I. Gente, nós estamos falando sobre um som, uma invocação de um som. Iá, tanto com I quanto com Y, é o mesmo som, tá certo? Então, existe vários nomes. Existe Yahu, Yahvé, Yahweh, Yahu, Yahua, por aí vai. É um pacote, né? Ou seja, trocamos 6 por meia dúzia. Isso. E aqui, eu até deixei lá para baixo, mas a Mariane já vai fazer a leitura aqui desse Deus, da onde vem. Da onde vem, né? E olha que bonitinho o tetragrama dele aqui embaixo. Olha que bonitinho, sim, né? O nome dele. Mas vamos lá, Mariana. Também possui 4 caracteres. Letras. Isso. Iá, em egípcio, Iá, com H no final, ou Aa, era o deus da lua na mitologia egípcia. Então, irmãos, esse Deus aí que vocês estão vendo, ele é o Deus da lua.
tá certo? Apesar dele ter um sol ali, uma serpente, mas ele possui uma lua na base, é o deus Lua do Egito, tá certo? As primeiras presenças do nome Iá referem-se à Lua enquanto satélite do planeta Terra. Mais tarde, a palavra passaria a designar uma divindade. A nível iconográfico, esse deus era representado na forma antropomórfica, com um disco solar e crescente da lua nova sobre sua cabeça, onde também tinha uma trança lateral, característica das crianças egípcias. Opa, como é que é? Uma trança lateral? Uma trança lateral. Mas o judeu não usa isso hoje, Ele uma cartola usa. com uma trancinha. É Interessante, um né? cachinho, uma coisinha pendurada Isso. lateral. Então vamos lá. Por vezes tinha na mão uma folha de palmeira ou olho de Horus. Poderia também se manifestar como íbis, falcão ou como a crescente da lua nova. Estes últimos atributos estavam também associados a Tote e a Quespis. Ficou meio ruim para me ler, mas é um outro deus. O deus não tinha nenhuma cidade associada ao seu culto. Alcançou grande popularidade na época em que seguia o Império Médio, ou seja, na época de dominação do Egito pelos Iesus. Ficou muito ruim. Um povo oriundo da Palestina. É possível que lá seja o correspondente ao deus acadiano, Sim, que também era um deus lunar. O nome Iá surge na forma CX do livro dos mortos. Enfim, aqui, irmãos, começa, né? Essa imagem até eu deixei para baixo aqui no PowerPoint, mas enfim, esse aqui, gente, ó, por favor, não nos entenda mal, Não. tá? Pegue, as referências estão todas no final. Sim. Não brigue comigo. Isso aqui foram que os historiadores escreveram, tá? São artigos acadêmicos. Eu não peguei em ponta de internet, tá bom? Isso aqui não é invenção minha. Para quem se sente bem em adorar Iá, a lua, dentro do contexto escriturístico, tá aí, segue em frente, Lua, Iá. Vá Isso. em frente, né, que você vai encontrar características parecidas, inclusive com os adoradores da cartola meninada lá do cachim dourado, cachim do lado. Voltando aqui, era para ter lido isso aqui antes, mas nós vamos voltar aqui para ficar melhor para você compreender o que seria um tetragrama. Lê pra gente, Mariane. O tetragramaton, ou tetragram, a partir do grego, significa consistindo de 4 cartas. E é a de 4 letras hebreu, palavra, né? Tá ali ao dizer, né? Dizem que é hebreu, mas a gente como sabe transliterado YHWH, o nome do Deus nacional de Israel. As 4 letras lidas da direita para a esquerda são Yud, Re, Vav, Re. Embora não haja consenso sobre a estrutura e etimologia do nome, a forma Yahvé ou Yahweh agora é aceita quase universalmente. Embora não haja consenso sobre a estrutura e a etimologia do nome. Os livros da Torá e o resto da Bíblia hebraica, exceto Esther e Eclesiastes, e com um possível exemplo do versículo 8, verso 6. O Cântico dos Cânticos também contém este nome hebraico. Judeus observantes e aqueles que seguem as tradições judaicas talmúdicas não pronunciam Yud, Re, Vav, Re, nem leem em voz alta as formas de transcrição propostas, como Yahweh ou Yehová. Em vez disso, eles o substituem por um termo diferente, seja ao se dirigir ou se referir ao Deus de Israel. Substituições comuns em hebraico são Adonai, que significa meu Senhor, Hashem, o nome, e Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele. Então, aqui nós temos à esquerda, né, à direita, perdão, tetragramas, né, os 3, nós mostramos lá em cima, né? E tudo mais. E aqui nós temos um parecer do que significa isso, as suas 4 letras, né? As letras lidas corretamente da direita para a esquerda em hebraico bíblico são: estudiosos modernos geralmente concordam que YHWH é derivado da raiz triconsonantal hebraica, que seria HYH. Ser, tornar-se, acontecer. Uma forma arcaica da qual é HWH, com o prefixo Y, masculino de terceira pessoa, equivalente ao inglês ele. Eles o conectam a Êxodo 3, verso 14, onde a divindade que falou com Moisés
responde a uma pergunta sobre o seu nome declarando. A gente já não é popular na internet, às vezes o pessoal entra em contato com a gente, fica meio bravo. Tem o pessoal que às vezes, esses dias eu deixei um comentário num canal de um camarada judeu messiânico, ele ficou bravo, não falou nada pra mim, mas eu percebi que de lá pra cá, eu percebi, amigão, que de lá pra cá todo vídeo que eu faço você faz uma resposta lá no seu canal. Alguém deve ter visto ver os seus vídeos, ver os meus, e alguém tá te incomodando, né? Eu sinto muito, eu tenho compromisso com, não é com Talmud, eu não tenho compromisso com rabinismo, eu não tenho compromisso com sacerdote nenhum, eu não tenho compromisso com ninguém. Meu compromisso é com o Criador e com os fatos que eu encontro. Eu não tive condições de viver nessa época. Então, exatamente nós estamos colocando aquilo que está dentro do contexto científico, arqueológico, histórico, o que tem relatado, tá certo? Se você conseguir mostrar o contrário, você pode mostrar. Eu sei que você anda meio bravo, né? O pessoal também, alguns vão ficar chateados com a gente. Me desculpe o fato da gente até hoje não ter percebido isso. É uma falha humana, né? Todos nós corremos esse risco de falhar. Ainda mais com uma situação como essa, né? Uma situação tão antiga, em que delicada também, né? Você vem procurando a pronúncia, né? Infelizmente trocamos os 6 por meia dúzia, saímos do Senhor e fomos para outro Deus pagão. Mas enfim. Aí tem aqui a respeito sobre o nome declarando, né? O que eles dizem que foi falado para Moisés, né? Irê, Asher, Irê. Eu sou o que sou ou serei o que serei. Em hebraico bíblico, a forma do verbo aqui não está associada a nenhum tempo verbal particular. É o que dizem. Isso, enfim. Então nós temos aqui um tetragrama, né? Aliás, 3 aqui, diferentes. 3 tipos. Né? 3 tipos diferentes. E a pronúncia, eles dizem ser essa daqui. Mas eles não afirmam, eles não conseguem, né? E eles usam aqui o termo, a linguagem encontrada na Torá, porque exatamente esses caracteres são encontrados na Torá, viu, irmãos? Isso aqui é verdade. Mas aonde eles encontraram essa Torá que é tida como o cânon bíblico hoje? No Egito. Se você for estudar a arqueologia, se você for fazer um estudo sobre os fragmentos do contexto, tanto da Torá quanto da escritura inteira, você vai ver que é egípcia. Agora, recentemente, eles encontraram livros que datam de mais antigos em Qumran, né? O livro de Isaías está inteiro, né, Mariana? Sim, Isaías. O livro de Isaías, por exemplo, está inteiro. Mas, porém, não é escrito com esses caracteres aqui, tá bom? Então, a gente tem apresentado, tem mostrado isso. Além disso, nós temos também alguns comentários que você vai encontrar dentro das suas pesquisas, vou deixar lá embaixo. Aqui a pesquisa está muito resumida. Eu vou deixar todos nos comentários abaixo todos os detalhes da pesquisa. Descrição do vídeo. Isso, na descrição do vídeo. Mariane vai fazer a leitura aqui dos escritos patrísticos. De acordo com a Enciclopédia Católica de 1910, Diodoro Siculus, primeiro século, antes da Era Comum, escreve Ial. Irineu, depois de Cristo, 202, relata que os gnósticos formaram um composto Iaot com a última sílaba de Sabaoth. Ele também relata que os hereges valentinianos usam Ial. Clemente de Alexandria, DC 215, relata o nome místico de 4 letras que foi afixado sobre aqueles que o aditum estava acessível é chamado Iaou. Os variantes do manuscrito também têm as formas Iaoé e Iaoué. Orígenes DC 254, Ial. Porfírio DC 305, de acordo com Eusébio, morto em 339, Ieo. Epifânio, falecido em 404, que nasceu na Palestina e passou uma parte considerável de sua vida lá, da Ia e
Yahvé, e explica Yahvé como significado aquele que era e é e sempre existe. Jerônimo, falecido em 420, fala de certos escritores gregos que entenderam mal as letras hebraicas, Yud, Re, Vav, Re, lido da direita para a esquerda, como as letras gregas, que também são idênticas, lido da esquerda para a direita, mudando assim YHWH para pipi. Theodoret, DC 457, escreve Ial. Ele também relata que os samaritanos dizem Javé, ou Yavé, enquanto os judeus dizem Aiá. Esse último provavelmente não é Yud, Re, Vav, Re, mas Iree, eu sou ou eu serei, que os judeus contaram entre os nomes de Deus. Pseudo, Jerônimo, 4º e 5º ou 9º século. Iarro, este trabalho foi tradicionalmente atribuído a Jerônimo e apesar da opinião de um escritor moderno que em 1936 disse que agora se acredita ser genuíno e ser datado antes de 392 DC. DC significa depois de Cristo, tá, gente? Estou só diminuindo aqui poucas palavras. Ainda é geralmente atribuído no século IX e não ser autêntico. Olha, esse último aí, arro, né? Não ser autêntico. Irmãos, aqueles que agora conhecem os movimentos, né? O movimento Yahuá, o movimento Yahweh, Iarro. Ial, muito falado na internet hoje, o Ial também, né? Então tá aí, né? Dá para você se divertir bastante, ver o quanto as pessoas vêm tentando descobrir, vêm tentando colocar, né, uma pronúncia para o nome do Criador. Nós já passamos por aqui, até adiantamos antes da hora, né, o Deus Iá, de onde vem e o que ele significa. Isso. E ele é uma comparação feita em relação à Lua, né, Mariane? Isso, a Lua ela possui no alfabeto judaico, ela se lê Iarear. Isso. Então a gente vê ali o Iá presente no início, né, do som dado à palavra lua, né, no alfabeto judaico, que seria pagão. Não que a gente estava falando que eles colocaram a lua com esse nome em adoração ao Deus dele, né? Nós não estamos falando isso, nós encontramos isso, tá bom? Mais abaixo nós vamos falar sobre o eterno, o éter. Deus éter, mitologia. Em mitologia grego, éter, do grego romanizado, aiter, pronunciado, é uma das divindades primordiais. A éter é a personificação do céu superior. Ele incorpora o ar puro superior que os deuses respiram, em oposição ao ar normal. Respirado pelos mortais, como Tártaro e Érebo, a éter pode ter tido santuários na Grécia Antiga, mas não tinha templos, e é improvável que tenha tido um culto. Mitologia, resíduo. Na teogonia de Acido, a éter luz era filho de Erebus, escuridão, e Nix, noite, e irmão de Hemera, dia. Ou seja, é um termo pagão. A palavra eterno é um termo pagão. Adonis, Adonai. Adonis era o amante mortal da deusa Afrodite da mitologia grega. No século I DC, Ovídio contando sobre o mito, ele foi concebido depois que Afrodite amaldiçoou sua mãe, Mirra, para cobiçar o próprio pai, o rei Cíniras de Chipre. Mirra fez sexo com o pai na escuridão completa por 9 noites, mas ele descobriu sua identidade e perseguiu com uma espada. Os deuses a transformaram em uma árvore de mirra, e na forma de uma árvore ela deu luz a Adonis. Afrodite encontrou o bebê e o deu ao seu criado por Perséfone, a rainha do mundo inferior. Adonis se tornou um jovem incrivelmente bonito, fazendo que Afrodite e Perséfone, brigando por ele, com Zeus, decretando que Adonis passaria um terço do ano no terço inferior com Perséfone, lembrei do terço, né? Um terço do ano com Afrodite e o ano com quem ele vestido final. Adonis escolheu seu último terço no ano, Afrodite. Um dia Adonis foi ferido por um javali durante uma caçada e morreu nos braços de Afrodite enquanto ela chorava.
O sangue dele saturou as lágrimas dela e se tornou a flor da anêmona. Afrodite declarado o festival da Adônia em sua morte trágica, que era conhecido por mulheres todos os anos no meio do verão. Durante esse festival, as mulheres gregas plantavam jardins de Adonis, pequenos vasos com plantas de crescimento rápido, que colocavam em cima de suas casas ao sol quente. As plantas brotariam, mas ao longo murchariam e morreriam. Então as mulheres lamentaram a morte de Adonis, rasgando suas roupas, batendo em seus seios, em uma demonstração pública de luto. Os gregos consideram o culto de Adonis de origem do Oriente Próximo. O nome de uma palavra cananeia, que significa a maioria dos modelos modernos, considera a história de Afrodite e Adonis derivados do mito meme anterior de Inanna, Ishtar e Dumzid. Vem de longe o Adonis, né? Cananeia. Vamos lá. E Re. O deus Re. Também Ru, Ra, Raur, Ruá e Rehu. Foi a personificação do infinito ou da eternidade no Ogdoad, da mitologia egípcia. Seu nome originalmente significa dilúvio, referindo-se ao caos aquoso que os egípcios acreditavam que existia antes da criação do mundo. Os egípcios imaginaram esse caos como infinito e contraste com o mundo criado infinito. Então, Re personificou esse aspecto das águas primordiais. A contraparte feminina de Re era conhecida como Hauret, que é simplesmente a forma feminina de seu nome. Como os outros conceitos de Ogdoad, sua forma masculina era frequentemente representada como um sapo, um humano com cabeça de rã e uma forma feminina como uma cobra ou humano com cabeça de cobra. A cabeça do sapo simbolizava fertilidade, criação e regeneração, e também era possuída pelos outros machos Ogdoad, Ket, Amun e Nun. A outra representação comum o retrata agachado, segurando uma haste de palma em cada mão ou apenas uma, às vezes com uma haste de palmeira em seu cabelo, já que hastes de palma representavam vida longa para os egípcios, os anos sendo representados por entalhes nele. As representações dessa forma também tinham o anel Shem na base de cada haste da palmeira, que representava o infinito. Representações de Re também foram usadas em hieróglifos para representar 1 milhão, ou que era essencialmente considerado equivalente ao infinito da matemática do Egito Antigo. Portanto, essa divindade também é conhecida como o Deus de milhões de anos. Muito bem. Elohim. Ah, mas Elohim tá na Bíblia hebraica? Não, tá na Bíblia judaica. Isso. Na Bíblia hebraica, não. Bom, na Bíblia hebraica, judaica, Elohim geralmente se refere a uma única divindade, particularmente, mas nem sempre o Deus de Israel. Em outras ocasiões, refere-se a divindades no plural. A palavra é a forma plural para Eloá e é relacionada a El. É cognato a palavra Im, que é encontrada em Ugarítico, onde é usada como panteão para deuses cananeus, os filhos de El, convencionalmente vocalizada como Elohim. A maioria dos usos do termo Elohim no texto hebraico posterior implica uma visão que é pelo menos monolatrista no momento da escrita, e tal uso no singular como um título adequado para a divindade suprema. Geralmente não é considerado sinônimo com o termo Elohim, deuses, plural, substantivo simples. O erudito rabínico Maimonides escreveu que os vários outros usos são comumente entendidos como homônimos. A noção de divindade sofreu mudanças radicais no período inicial da identidade israelita no desenvolvimento da antiga religião hebraica. A ambiguidade do termo Elohim é o resultado de tais mudanças, expressas em termos de traduzibilidade vertical, ou seja, a reinterpretação dos deuses no período mais antigo, lembrado como o deus nacional do monolatrismo, conforme surgiu no século 7 a 6, antes da Era Comum no reino de Judá e durante o cativeiro da Babilônia. E ainda em termos de monoteísmo pelo surgimento do judaísmo rabínico no século II e.C. Ou seja, os cananeus, os babilônicos usavam esse termo de divindades, né? Isso era muito comum. E eu quero que você entenda que você vai encontrar sim na Bíblia que eles dizem ser hebraica, mas eu afirmo não ser,
porque essa linguagem aqui de caracteres não é nem de longe hebraica, e sim judaica. Então você vai encontrar Elohim nela sim. Ah, e o Deus Yahvé? Yahweh. Yahweh, Yahvé. Ou Yahué, tá, gente? Lembrando que o som de W ali pode ter o som de U, segundo o que nós mostramos no início do vídeo. Então pode ser Yahué também. Yahvé era o Deus nacional do antigo Israel. Suas origens remontam pelo menos ao início da Idade do Ferro e provavelmente ao final da Idade de Bronze. Na literatura bíblica mais antiga, ele é uma divindade guerreira e tempestade, que lidera o exército celestial contra os inimigos de Israel. Naquela época, os israelitas adoravam ao lado de uma variedade de deuses e deusas cananeus, incluindo El, Asherah e Baal. Mas nos séculos posteriores, El e Yahvé tornaram-se epítetos confundidos e ligados a El. Como El Shaddai, passaram a ser aplicados somente a Yahvé ou Yahweh. E outros deuses e deusas como Baal e Asherah foram absorvidos pela religião Yahwística. Prova para mim o contrário, pessoal. Eu quero que o pessoal que vai rebater o vídeo, eu sei que a popularidade nossa já é pequena, né? Mas esse vídeo vai chegar até uma galera aí que eu tenho certeza. Então eu quero que você prova, mas não com pesquisa de ponta de internet, ou com visão que você teve, ou com conceito ou interpretação. Eu quero que você me mostre dentro de artigos acadêmicos, como eu vou colocar no rodapé do vídeo aqui, tá certo? Nos comentários aqui embaixo, eu vou deixar à disposição de todos. Eu quero que você me mostre o contrário com artigos científicos, tá? Falar por falar, todo mundo fala, mas eu quero que prove ao contrário. E o que eu achei interessante aqui no final dessa última frase é a respeito sobre a religião yahwística. É o que mais tem hoje. Isso. É a religião yahwística, ou seja, coloca o Deus Yah, que pode ter vários nomes, Yahweh, Yahuá, Yahoo, Yahoo, enfim. Então, tudo num pacote só. Vai ter choro, gente? Vai ter. Eu chorei. Orações, né? Oramos muito. Foi semanas de desapontamento, pesquisas, oração e pedindo ao Criador para que nos ressuscitasse, nos levantasse, tirasse a gente de onde nós estávamos do lamaçal e colocasse a gente numa rocha firme. Então, não acredito que esse vídeo não está sendo em vão. Isso foi uma resposta de oração e eu acredito que nesse determinado tempo, para essa hora, o Criador tem nos levantado para dizer essas verdades para vocês. E o pessoal já vinha pedindo, né? Sempre alguém, a gente tá vendo aqui, um grupo fala tal coisa. Isso, o que vocês pensam sobre o nome? Né? Então, vamos ver. Eu prometi, tá aí, história. Origens do final da Idade do Bronze. Você leu aqui em cima? Ah, não, eu esqueci um pedacinho. Perto do fim do cativeiro babilônico, século 6 AC, a própria existência de deuses estrangeiros foi negada. Yahweh ou Yahweh foi proclamado o criador dos cosmos e o único Deus verdadeiro de todo o mundo. Opa, perto de quanto? Perto do fim do cativeiro babilônico, século 6 a.C. Muito bem, vamos lá. Muito antigo. Vamos lá. Tá. Durante o período do Segundo Templo, falar o nome de Yahweh ou Yahvé ou Yahweh em público tornou-se considerado tabu. Judeus começaram a substituir o nome divino com a palavra Adonai, que significa Senhor, e depois o templo foi destruído em 70 DC e a pronúncia original foi esquecida. Fora do judaísmo, Yahweh, Yahweh ou Yahvé era frequentemente invocado em textos mágicos greco-romanos no século II AC ao século V DC. Prova o contrário, pessoal. Eu vou esperar, tá? Aqui tem uma classificação referente. Isso, pessoal que vai ficar bravo, né? Infelizmente, essa aqui é a realidade. Eu não estou falando de gente que está conosco, que a gente tem orado junto, né? Que a gente tem levado a mensagem nos grupos aqui. Eu estou falando de gente que eu sei que anda especulando o canal, porque é muita coincidência, né? Eu coloco um vídeo, alguém manda pra gente, o fulano também lá do canal colocou um vídeo assim, né? Então tá aí, né? Prova ao contrário. A história... Tem uma classificação referente aqui sobre os nomes de Ial,
Adonai, Sabaoth e Elohai, ou Eloi. História, origens do final da Idade do Bronze, 1550-1150 AC. Na literatura bíblica mais antiga, Yahweh, ou Yahvé, é um deus da tempestade típico dos mitos do Antigo Oriente Próximo, marchando de uma região ao sul ou sudeste de Israel com a hoste celestial de estrelas e planetas que compõe seu exército para lutar contra os inimigos de seu povo Israel. Não há ninguém como Deus, ó Jeshurun, um dos nomes para Israel, que cavalga pelos céus em sua ajuda e pelas nuvens em sua majestade. O Deus eterno é um esconderijo e por baixo estão os braços eternos, e ele expulsou o inimigo de você, disse, destrua. Então Israel vive em segurança, imperturbável é a morada de Jacó. Seus inimigos virão bajulá-lo, e você pisará em suas costas. Quase não há acordo sobre as origens desse Deus. Seu nome não é atestado a não ser entre os israelitas e parece não ter qualquer etimologia plausível. Irie, Asher, Irie. Eu sou o que sou. A explicação apresentada em Êxodo 3,14, apresentando ser um brilho teológico tardio inventado numa época em que o significado original havia sido esquecido. Uma teoria acadêmica de que Yahvé, Yahuwah ou Yahweh é uma forma abreviada da frase El Yahu Sabaoth e que cria os anfitriões. Mas o argumento tem inúmeras fraquezas, incluindo, entre outros, os caracteres diferentes de dois deuses, El e Yahvé, e a associação de Yahvé com a tempestade, uma associação nunca feita para El. O fato de que El do Yahvé Sabaoth não é atestado em nenhum lugar dentro ou fora da Bíblia. Isso. É isso aí. Vamos lá pro próximo. É muita coisa. Pax, me perdoem desejar a paz para você e sua casa. Era uma frase recorrente. Trombamos aí com a Pax, a deusa. Né? Vamos ver o que significa a paz de Cristo. Isso. Pax, latim para paz, mais comumente conhecida em inglês como paz, era a deusa romana da paz, derivada e adotada do antigo equivalente grego Eirene. Pax era vista como a filha do deus romano Júpiter e da deusa Justiça. A adoração da paz foi organizada e popularizada durante o governo do imperador Augusto, que usou suas imagens para ajudar a estabilizar o império após os anos de turbulência e guerra civil no final da República. Augusto encomendou um altar de paz em sua homenagem. Arapaces e o imperador Vespasiano construíram um templo para ela no Campus Martius, chamado Forum Pacis. Pax teve um festival realizado para ela em 3 de janeiro. Na arte, ela é comumente representada segurando ramos de oliveira como oferenda de paz, bem como um caduceu, cornucópia, milho ou um cetro. Pax também costumava estar associada à primavera. História e adoração. Primeiras representações de influência grega. A adoração e a mitologia romanas primitivas baseavam-se e eram adotadas no panteão grego de deuses e deusas. Divindades gregas antigas que se alinhavam com os valores romanos de conquista, força e pragmatismo, como Marte e Juno, foram adotadas no início do reino romano e na república inicial. Pax era uma divindade relativamente desconhecida durante o início da república, pois ela tinha pouco a ver com a filosofia romana. No entanto, durante esse tempo, as cidades-estados gregas vinham adorando a equivalente de Pax. Eirene, desde a Idade do Bronze, onde a adoração a ela atingiu o auge durante a ascensão do Império Ateniense e a Guerra do Peloponeso. A gente vinha usando, né, tá na escritura, né, a palavra paz, e a paz seja com você e sua casa. A gente vinha, infelizmente, encaminhando essa deusa para as pessoas, né? E vocês vão entender o porquê que nós estamos mostrando isso para vocês, esses nomes, todo esse tradicionalismo, no final do vídeo. Aglaia, do grego, esplendor, brilhante, brilhante, brilhando, é um nome de várias figuras em mitologia grega, o mais conhecido dos quais é um dos 3 charits ou gratiae, que seria graças. Mitologia. Aglaia é uma deusa grega da beleza, esplendor, glória, magnificência e adorno. Ela é a mais jovem dos caridosos de acordo com Hesíodo.
Aglaia, uma das 3 filhas de Zeus e da Oceanide, ou de Eunomia, a deusa da boa ordem e conduta lícita. Suas 2 irmãs são Euforozine, a deus da alegria ou da alegria, e Thalia, a deus da festividade dos ricos banquetes. Juntos eles conhecidos como caridades na mitologia grega ou graças na mitologia romana, e eram responsáveis por supervisionar todas as festas e danças. Eles faziam parte da comitiva de Afrodite com Aglaia e às vezes agindo com o seu mensageiro. Conheci até um parente aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, Antônio Canova. Tá aqui, ó, quem fez a estatueta. Retrato da estatueta, Isso. né? As 3 graças. Nem sabia que esse camarada aqui, nem conheço também, que ele fazia esse tipo de coisa. Mas enfim. Graças e glória destinado pessoal às deusas. Perguntando pra gente, Isso. estamos respondendo tudo. Aletheia, em grego clássico e romanos, aletheia, verdade. Verdade vos digo. É um daimon, espírito, que personifica a verdade e sinceridade, que é associada à romana verdade, em latim veritas. Ela opõe-se a dolo, trapaça, a pate, engano, e pseudeia, mentira. Segundo a Olímpica de Píndaro, era filha de Zeus, enquanto o fragmento 205 de outra obra sua, o autor afirma que ela é o começo de uma grande virtude. O fragmento 57 de Baquílides, por sua vez, afirma que a Ateleia é uma da mesma cidade que os deuses vive sozinha com eles. A Aletheia também citada em 2 fábulas de Esopo. Engraçado que agora os irmãos às vezes devem estar falando, alguém que vai ver esse vídeo falando assim, a gente não vai mais pronunciar e tal. Olha, nós fizemos essa correção aqui em casa, você fique à vontade. Isso. Se você se sentir bem em usar graça, Glória. verdade, glória, misericórdia, fique à vontade. Nós não estamos julgando ninguém, nós estamos mostrando que na tradução que nós temos em nossas mãos hoje, os termos utilizados, as palavras utilizadas foram paganizados. É direcionado a deuses ou deusas. Para que você tenha a oportunidade de adorar outros ou outras ao invés do Criador. Né? Você imagina você ter uma história, na história, alguém chegando na sua casa dizendo assim, ó, a paz seja com você e sua casa, como a gente encontra dentro da Escritura, a paz seja com você, né? Oh, glória, aleluia, né? Então, enfim, a louvores aí a um Deus cananeu, egípcio. Então, fique à vontade, nós só estamos mostrando, né? Eu sei que às vezes alguém vai encontrar aí na internet o contrário, mas não com artigos científicos, isso eu tenho certeza. Nós pesquisamos muito e vamos continuar, a gente não para por aqui. Por que de tudo isso, Mariane? O que está escrito na Escritura? Êxodo 23. Isso, verso 13. E em tudo o que disse a vós vos guardareis, e nome de deuses outros não mencionareis, nem será escutado sobre tua boca. É por isso que nós fizemos a correção aqui em casa, exatamente para manter a vontade do Criador sendo feita, né? Se vocês perguntarem para nós e o nome do filho, nós não temos como dizer para vocês ainda, nós não temos como também falar o nome do Criador para vocês. Como é que eu vou dirigir a oração a quem? Nós estamos usando o Criador. O Criador, nós não encontramos nenhuma nada colocado como uma divindade para a palavra Criador. Então nós estamos retirando esses vinhos da nossa vida aqui. E estamos compartilhando com os amigos e os irmãos. Se você gostou, você pode compartilhar com outras pessoas também. O vídeo é muito grande, nós vamos terminar com ele aqui, essa primeira parte. Nós vamos trazer outros detalhes no próximo vídeo, que vai ter uma continuação esse aqui. Mas é exatamente isso que o pessoal vinha perguntando, sobre nome, sobre deuses, sobre deusas. Tá aí, pessoal.
As referências vão estar no final do vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de que mas agora nós não vamos ler mais a escritura. Olha, é o que nós temos em mãos. Mas o que nos mantém firmes? A experiência pessoal. Nós estamos tendo a experiência pessoal com o Criador, né? Até aqui o Criador tem nos ajudado, ele tem nos auxiliado. Nós temos utilizado amplamente alguns caracteres aqui de Qumran. Se por um acaso eu perceber que também não seja correto, o que nós vamos fazer? Nós vamos também apresentar aqui para os amigos e para os irmãos. E sempre vai ser assim. Aqui no nosso canal, aqui na nossa casa, na nossa vida. Isso aqui é uma herança que nós estamos deixando para os nossos filhos. Tudo catalogado, tudo orientado, para que se por algum motivo, né, não estivermos presentes, eles terão condições de o fazer a observar. Espero que você tenha gostado. O Criador abençoe você e sua casa. E espero que você pesquise, vá lá no rodapé, vai ter lá todas as referências bibliográficas para você fazer a sua pesquisa pessoal, Deus por Deus separado ali, as divindades pagãs todas, tudo que nós colocamos aqui vai estar lá no rodapé. E quanto ao que nós vamos ler, nós temos utilizado essa referência aqui ainda, né? Tem os caracteres judaicos em cima. É o que nós temos por enquanto para fazer a leitura, não tem como fugir disso. Agora, o nome nós não vamos usar mais, justamente porque nós percebemos as divindades pagãs presentes no contexto escriturístico e nós temos feito isso aqui em casa. Sim, enquanto o Rogério estava falando, eu estava lendo aqui ao lado, na tela. E no verso 16 do verso 23 fale: comemore a festa da colheita logo que vocês começarem a colher o que plantaram. Nós já estamos no horário, né, da festividade da data 15 do terceiro mês, né? E é uma festividade, é um dia de descanso, um dia de convocação, um dia de culto, um dia de alegria. E nós estamos, né, comemorando e ao mesmo tempo meditando, né, neste memorial que foi dado, né, há muito tempo atrás, né, há várias gerações, para um povo específico, né. Então hoje nós estamos dentro, né, desse descanso dado pelo Criador, né, e desejamos a todos também um descanso, né, e uma festividade abençoada, e peça a Ele para que Ele possa vir visitá-los, né? Aí também nós estamos pedindo para que Ele visite nós, traga as bênçãos para nós e o discernimento para que todas as coisas ocultas, realmente aquilo que foi ocultado, seja revelado. Porque hoje em dia muito se fala de ocultismo, de coisas ocultas ou coisas que foram tiradas da gente, mas nem sempre o que dizem é verdade. Para que Ele venha mostrar realmente aquilo que foi ocultado, que é o que a gente tem feito, é o que a gente tem mostrado aqui nesse vídeo, né? Que a gente mostrou até agora. Então, até nós não encontrarmos uma versão melhor, nós vamos continuar observando a tradução desses caracteres aqui para ver se está correto, né? Tirando o vinho, o vinho colocado pelos judeus, né? Pelos gregos, pelos romanos e por também todos os outros que fizeram a simulação do sagrado para suas tradições e para seu povo, para a sua fé. E nós vamos tentando aqui desvendar todo esse simulado, essa simulação que eles fizeram em relação à escritura do Criador. Criador abençoe você e sua casa. Criador abençoe todos vocês.